Amanhã tem o movimento Ação pela Paz aqui em Taubaté. E a criminalidade é justamente o tema da entrevista de hoje do Band Cidade. Cláudio Nicolini. Olá, Lilian. Os números da Secretaria de Segurança Pública do primeiro quadrimestre do ano mostram que entre janeiro e abril, Taubaté registrou 18 homicídios dolosos contra 21 no mesmo período do ano passado. Mas esta semana, os moradores de Taubaté ficaram assustados com a violência entre adolescentes, onde um garoto de 13 anos matou um de 14 por conta do tráfico de drogas. Enfim, a violência está ou não diminuindo? A cidade conta com o Movimento pela Paz, que amanhã realiza mais uma ação no Parque Três Marias. E sobre isso eu converso com Aloysio Nobre, que é presidente da subseção da OAB de Taubaté, é um dos líderes do movimento este que o Grupo Bandeirantes também apoia. Doutor Aloysio, obrigado pela atenção com o Band Cidade. Nós é que agradecemos. Eu repito a pergunta que fiz agora no início da entrevista. A violência em Taubaté tem diminuído? Olha, a violência em Taubaté, ela, apesar dos números indicarem, ela acontece no momento em que o crescimento da cidade, a densidade populacional, também se reflete em complexidade para a convivência social. Não tenha dúvidas que o fato de ter um número um pouco menor não significa que isso se transforme numa sensação de que está diminuindo a criminalidade. Não, não está. O que acontece é que as polícias, enfim, os organismos dedicados à segurança pública têm se dedicado com maior afinco e por isso não é maior o número. A gente tem percebido também, diante dos números da Secretaria de Segurança Pública, redução no número de estupros e também no número de roubos. Ainda não passa uma sensação maior de segurança para a população? É o caminho? Como é que vocês veem? Pois é, esses números, a desmistificação de que o crime seja só aquele doloso contra a vida, ou seja, existem outros tipos de crimes, como o estupro, como aquele assalto que não gera dano físico à pessoa, apenas dano material, mental, enfim, a pessoa fica abalada em ter sido assaltada, muitas vezes não são notificados, né? Por outro lado, nesse conjunto de atividades criminológicas que acaba acontecendo na sociedade, ela se transforma num receio de que cada um de nós pode ser vítima a qualquer momento, a qualquer esquina. Então esse medo ainda continua na sociedade. Agora, a gente viu essa semana esse caso dos dois adolescentes, um de 13 matando um adolescente de 14. O motivo, a polícia já sabe, é o tráfico de drogas. O foco do trabalho como Movimento pela Paz, que é um movimento para se combater a violência, deve estar na juventude? Exatamente. Inclusive, quando nós trabalhamos pela constituição e implantação desse movimento, nós tivemos no foco justamente a atenção ao menor. É essa desestruturação que deixa o menor à mercê de retroalimentar a criminalidade, porque aqueles adultos que se envolvem com a criminalidade estão tendo a necessária repressão das polícias, né? Haja vista aí o fato de que muitas prisões, muitas apreensões têm sido feitas e isso não diminui aquela sensação de insegurança. Por quê? Porque justamente a criminalidade está se alimentando as suas hostes, o seu corpo de combate, se podemos dizer assim, nos menores. É uma desproteção que o menor tem e que nós precisamos trabalhar para corrigir dentro do lar. Agora, a OAB tem participado do Movimento pela Paz, inclusive oferecendo uma assistência jurídica gratuita nos bairros onde acontecem as ações. A questão social, que aí a OAB acaba pegando nesse atendimento, é o principal problema? Deve ser foco? Exatamente. Nós chegamos à conclusão, isso já era uma percepção muito antiga, de que a polícia acaba enxugando o gelo, entre aspas, aí. Por quê? Porque ela combate a criminalidade e não vemos o fator principal, o primordial, que é a estrutura social de cidadania à disposição dessas famílias. De onde vêm essas crianças? De onde vêm esses jovens? Qual é a carência, enfim, que os libera para ingressarem no caminho do crime. É isso que precisamos identificar, é esse o foco com que o Movimento pela Paz trabalha e que nós pretendemos se espalhe por todos os bairros. Entretanto, dada a dificuldade de materializar esses atos, tudo isso tem sido feito com muito vagar, com muito pensar e a atividade focada, nós estamos abordando aquelas áreas onde ainda a criminalidade se ressente de uma atuação do Estado, enfim, da sociedade se apresentando para dizer, olha, vocês fazem parte desta sociedade que queremos melhor para todos. É por isso que o movimento continua, mesmo no ano político, é um movimento
apolítico desde o início, o movimento pela paz. Agora, já são praticamente 6 meses de trabalho. O que já deu para identificar nos bairros onde o movimento esteve? Olha, já deu para perceber muito claramente que é preciso que o movimento pela paz, inclusive, não só o movimento pela paz, mas também todas as autoridades que se envolvam nesse caminho, né, que têm essa obrigação decorrente da sua própria origem, cobrem dos poderes públicos uma atuação mais eficiente nessas regiões menos beneficiadas. Por outro lado, nós percebemos também, alguns até dizem que isso é alguma coisa que é por acaso, mas houve um decréscimo. Segundo números da Polícia Militar, houve um decréscimo de atos infracionais, houve um decréscimo nas apreensões de menores. Isso significa que já devemos parar com o trabalho? Não, absolutamente não. O que precisamos é intensificar e levar a mais pessoas, a mais famílias, a mais bairros, esse trabalho que tem sido feito de forma totalmente desinteressada no seu particular, mas sim interessada na comunidade. Ou seja, os primeiros resultados já apareceram? Já apareceram, segundo consta, em números, né, 18% esse decréscimo. É um número significativo. Se prestarmos a atenção no conjunto que se apresenta como insegurança para a sociedade, os menores têm tido uma participação muito grande. Então é preciso focar e trabalhar nesse aspecto. Perfeito. Aliás, as pessoas que quiserem participar do movimento, recebe novas pessoas, pode ir lá amanhã, por exemplo, no Parque Três Marias para conhecer? Naquela escola municipal que tem no Jardim Sônia Maria, né? Ali o movimento se estabelece nas escolas porque é o ambiente mais democrático que encontramos no bairro, é uma escola. É o local onde devemos criar o respeito pelas atividades do Estado que vem em favor da sociedade. Um menor que aprende a respeitar aquele espaço de escola como um local, digamos assim, isento de crises, de discussões, e sim para o conhecimento, para o aprimoramento, ele trata melhor a sua escola e, portanto, se formam melhores cidadãos. E que tipo de ações os moradores vão ter amanhã? Olha, são várias. Olha, nós temos, por exemplo, o atendimento odontológico através do odontomóvel da Faculdade de Odontologia da Unital. Isso é muito importante. Muitas crianças que receberam, em alguns bairros por que passamos, Nicolene, recebiam lanches para comer e reclamaram, por exemplo, do pão de água e sal, esse pão francês que machucava a gengiva. Ora, isso é uma periodontite já com problemas seríssimos em crianças. Então, essa identificação e encaminhamento para tratamento é muito importante. Isso é cidadania. Atendimento de orientação jurídica, a própria anamnese social da família, que a Unital faz, o atendimento de encaminhamento com currículos trabalhistas, o próprio lazer disponibilizado. Nós temos o André Luiz, aquele militar, o cosplayer, que se apresenta, e as crianças gostam muito. Há críticos, mas o que se há de fazer? As crianças gostam, eles são... O resultado tem sido muito positivo, né? O Batman, para quem não sabe, está em casa, que apareceu em todo lugar, e não só de Batman, ele aparece também como outros personagens. Ele vai se apresentar, inclusive, no Jardim Sônia Maria, como o Homem de Ferro. É um personagem muito atual, de um filme muito atual. Sim. Então isso é importante, nós atraímos as crianças para aquilo que é interessante na questão lúdica para elas, mas levamos a mensagem e trabalhamos o seu subconsciente, o seu consciente e até o seu inconsciente de que é possível, de que há um caminho melhor para essas crianças. Ou seja, o movimento pela paz atinge a família toda. A família toda. Vai ser no Jardim Sônia Maria. Sônia Maria. No Parque Três Marias, em Taubaté, então todos ficam convidados a partir das 9 da manhã deste domingo. Eu queria agradecer ao Aloysio Nobre, que é presidente da OAB aqui de Taubaté, subseção Taubaté, um dos líderes do movimento pela paz, do qual a Band apoia e muito. Muito obrigado, Aloysio. Nós é que agradecemos. O movimento pela paz se fortifica ainda mais com essa atuação muito precisa da Band. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista aqui no Band Cidade. Voltamos ao estúdio. Lilian. Obrigada. E neste domingo, no programa Diálogo Franco, Carlos Marcondes vai entrevistar Valéria Zanetti, que é historiadora e professora da Univap. O programa começa às 9 horas da manhã e você, é claro, não pode perder. Hora de conferir a previsão do tempo para toda a região neste domingo. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia.
O domingo será um dia típico de verão. Algumas nuvens ainda marcam presença no céu, mas nada que atrapalhe o calor e cause chuva. No litoral, os meteorologistas alertam para forte agitação marítima e risco de ressaca. Mínima amanhã de 8 graus em Campos do Jordão, 13 em Cunha, 16 em Lorena e 17 em Caçapava. As máximas chegam a 23 graus em Santo Antônio do Pinhal, 26 em São José dos Campos, 28 em Cruzeiro e 29 em Caraguatatuba. E em instantes, as notícias do esporte. O time do basquete do São José dos Campos perde na final do NBB. A gente volta já agora às 7h11.